Fala comigo, galera! Mais um episódio que estamos juntos e a gente não deixa a peteca cair. Duas referências da profissão. Hoje a gente vai subir a serra, trazendo para vocês dois profissionais que fazem a diferença na sociedade. É com imenso prazer que trazemos para vocês Renato Farjala e Amanda Gomes. Obrigado por terem aceito o convite. Eu me sinto privilegiado porque eu vou estar aqui de frente, viajando com vocês, conhecendo a história de vocês, e é um prazer imenso que vocês tenham aceito o convite e dividir um pouquinho da vida de vocês comigo e com todo mundo que está em casa assistindo. Para isso, eu passo a palavra a vocês para falar com o pessoal de casa. Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite de vocês. É uma imensidão muito grande estar aqui. Vai ser bom, vai ser bom. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito de falar de educação física. Agradeço a vocês a oportunidade. Falar do que a gente ama é bom, né? É mais fácil, né? É isso. Bom, antes da gente falar da Amanda Gomes, do Renato Farjala, a gente faz uma brincadeira que a gente quer só conhecer a Amanda e o Renato. Antes da profissão, antes da graduação, como é que foi essa infância, aonde foi? Começa contando pra gente. Vai lá, Amandinha. Começo então? Vamos lá. Pode, damos primeiro. Bem, eu tive uma infância muito proveitosa, muito proveitosa. Sempre fui da brincadeira, né? Eu sou da época da brincadeira. Nasci em 82 e morava numa vila. De lembrar. Morava numa vila com meus pais, com a minha avó. E minha avó tinha um buffet de salgadinhos, fazer salgadinhos pra fora com a minha mãe. Então uma coisa bem... A Amanda devia roubar alguns? Não, muitos. Então, assim, era uma vila mesmo de vizinhos e de amigos de família. Então, assim, era uma infância de jogar queimado, de ter hora... Mas, assim, meus pais sempre foram muito rígidos com o horário. Eu tinha hora para ir pra escola, chegava da escola, eu tinha que estudar, tanto eu quanto meu irmão. E depois a gente podia brincar. Então, eu era tipo que brincava de polícia e ladrão, queimado, bete, subia em pé de árvore. Então, assim, foi uma infância... Nossa, uma delícia, né? Foi uma infância deliciosa, assim. Eu tenho muitas boas lembranças. E você era uma criança ativa, que você realmente gostava de estar fazendo tudo? Muito mais ativa do que eu sou hoje, do que gostaria de ser hoje, tanto quanto eu era criança. Mas muito ativa, não parava, e tanto que a forma de castigo que minha mãe me dava era me deixar sem brincar. Porque ela sabia que me tirar a brincadeira, e assim, também só me botava de castigo quando eu aprontava alguma coisa. Dos castigos que eu tive foi por conta do estudo, vem vinculado, né, por conta do esporte. Uhum. Eu estudava em frente ao meu colégio, né, no colégio municipal Beatriz Silva. Morava em frente ao colégio. E então eu atravessava a rua, estudava, e na hora do recreio era exatamente a hora que a gente brincava, né? Então eu estudava e na hora do recreio tinha vôlei, tinha queimado, tinha futsal, sempre tinha algum tipo de atividade. E teve uma época, eu me recordo, que a gente estava fazendo prova de matemática. E aí, quem terminasse a prova podia sair. E aí eu pensei... Não fez isso, Amanda? Claro que fiz, né? Eu pensei... Eu já tô viajando aqui com ela, eu nunca fui... eu nunca fui aquela criança inteligente, mas sempre fui dedicada, esforçada. Uhum. Então eu tive muito boas notas. E eu pensei, eu vou fazer 3 questões e vou descer. Pra garantir a nota mínima. Exatamente, porque eu tava com 2 cada um, vou garantir. Mas isso era confiar que ia acertar as 3, né? Não, era certamente. Tá. E eu errei, óbvio, né? Claro que eu errei. Matemática... Obviamente. eu errei uma delas e fiquei com nota vermelha na prova. Não era na média, era na prova. Só que assim, foi a primeira e única nota vermelha que eu tive na vida. E eu desci. Fiz a prova com 15 minutos, desci. Fiquei jogando bola desde então. E depois subi toda suada e ficava igual um moleque suando depois do recreio. E a aula depois do recreio, você não consegue prestar atenção? Claro que não consegue. Tá com a adrenalina lá em cima, pensando no gol que a gente fez, que a gente perdeu. Claro que não. E assim, minha avó trabalhava no colégio também. E aí, na semana seguinte... também trabalhava no colégio. E aí, na semana seguinte, o professor entregou... Mentira, a professora Dora entregou a prova e falou assim, estranho, né? Mas a gente precisa que os pais assinem essa prova. Aí eu falei, cara, só tinha 3 feitas e 2 certas? Não, como que eu vou mandar minha mãe assinar a prova, tipo assim, com que ela viu, né? Dar um visto na prova. Eu nunca tinha nota vermelha, o que eu vou fazer pra ela? O que eu fiz? Não dei e escondi debaixo do meu colchão. Olha... achando que a mãe não ia arrumar. Aí a mãe foi arrumar a cama, óbvio, levantou o colchão. Olha, eu tomei uma coça. Eu assim, imagino. Mas assim, não era bullying, não era proibido, e foi um tipo de castigo
que eu sabia que... E ela falou, você não tá apanhando, eu lembro perfeitamente ela falando, você não tá apanhando, Amanda, pela nota vermelha. Por ter mentido. Você tá apanhando pela mentira, porque não precisava. E aí eu expliquei o porquê que eu tirei dizer, nota talvez vermelha. você fosse apanhar também, mas... Não, certamente eu iria apanhar, mas... Ia ser por outro objetivo. mas ela estava explicando, né? O famoso explica, mas justifica. Uhum, e ela, por fim, falou isso, mas aí ela falou, então você tirou nota vermelha porque você optou em fazer 3 questões para jogar bola. Então você vai ficar uma semana sem jogar bola. Não valeu e assim, a pena, foi né? muito pior do que a coisa que eu tomei. Eu queria ter tomado 10 costas daquela e não ter pudesse jogar no dia ficado. seguinte. Exatamente. E eu ficava da janela da minha casa, olhando Nossa, meu irmão, tortura, inclusive, todo mundo, eu chorando, e não adiantava. Então, assim, sempre foram muito rígidos com isso. Meu pai me levou para todos os esportes que você possa imaginar. Ele era do Corpo de Bombeiro, então sempre praticava atividade física. Então, assim, ou eu estava no grupamento com ele, jogando bola com um pessoal que estava de plantão, que fazia educação física, ou eu estava na aula de natação, que ele me levava. Ou seja, ele trouxe aula um de estímulo vôlei, para você de prática esportiva. Exatamente. Então, assim, ele me deu também toda a alavanca de esporte. Então, assim, eu pratiquei praticamente todos os esportes e foi assim, foi uma infância deliciosa. Daqui a pouco a gente continua, porque eu já tenho uma pergunta para fazer sobre isso aí. Renatão, fala pra gente, como é que foi, aonde rapaz, foi? Bom, Vamos viajar no tempo. Vamos viajar no tempo, né? Eu sou carioca, nascido em Copacabana e criado no Jardim Botânico, no tempo que o Jardim Botânico não tinha 5% dos prédios que tem hoje. Uhum. Mas logo, assim, no início dos anos 70, meus pais resolveram ter uma vida mais pacífica e em função da violência que já se mostrava, em né? 73, 74 já achavam isso no Rio de Janeiro. Nos mudamos para Petrópolis, fomos morar na casa de verão da família da minha mãe. E lá, Petrópolis em 70 e pouquinho, né, 74, 73, 75, era completamente diferente do que é hoje. É uma cidade livre. Então eu tive uma infância absolutamente livre. Andando de bicicleta. Eu tinha esse hábito no Rio também de sumir, de brincar na rua, nas férias, quando eu voltava para ver os avós. Mas foi uma infância absolutamente livre, andando, jogando bola e entrando em rio e cachoeira e subindo morro e fazendo tudo que é tipo de esporte com a bola que caía no rio, você nem limpava a bola, já saía jogando de novo. Uma coisa absolutamente, assim, fez muito parte da minha vida isso. Petrópolis tinha uma brincadeira, esse estímulo, essa coisa de você... E eu tinha um apelido muito legal que meu avô materno deu, que era o Búfalo Quebra-Louça. Imagina, Búfalo Quebra-Louça. Eu não preciso nem explicar. Nunca fui pequeno, nunca fui leve, nunca fui fraquinho e nunca comi pouco. E o que acontece é que meu pai, vendo isso, minha mãe começaram a perceber que eu tinha que fazer alguma atividade e me botaram para fazer karatê com o Lirton Monassa, também um antigo professor, né, um introdutor do karatê no Brasil. E eu fiz karatê muitos anos, mas todos os outros esportes que você pode imaginar, tudo O karatê era quase que o fixo, mas você praticava tudo. Exato. Então temos dois poliesportistas. Aquela coisa de você jogar tudo sem ninguém ter te ensinado, né? Aquela coisa de esporte na rua, né? O vôlei do elástico de um poste ao outro, a quadra de terra do bairro, a história de você fazer, né, taco e tudo que você pode imaginar. Taco era bom demais. Eu lembro que às vezes as pessoas vinham me chamar, vai para casa para comer, sua família está te chamando para tomar banho, acabou o dia, e eu continuava lá. Eram 12 horas de brincadeira por dia, coisa de criança feliz, né? Sim. A gente não ter medo de nenhuma violência, a cidade era muito pacata, continua sendo ainda hoje, comparado a outras, mas era assim, extremamente legal, assim, bacana, você ter os amigos de rua, conhecia todo tipo de gente. No verão vinha uns amigos que eram do Rio. Nossa, aí era... E quando eu não ia visitar, aí era um absurdo. A gente tinha que ser pego na rua e falar, olha, volta para casa para você comer, tomar banho, a sua família está te procurando, você sumiu às 8, 7 horas da manhã e não voltou mais. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Sempre que a gente tem algum convidado aqui que teve essa vivência infantil, de rua, dessas brincadeiras, eu gosto de pedir a opinião pelo seguinte: hoje a gente não tem esse cenário. Né? Hoje a gente não tem, isso é inegável. Sim. Como é que vocês interpretam a importância do profissional de educação física, e a gente pode até falar da questão escolar, nessa vivência motora dessas crianças, que não tem mais a oportunidade de estar na rua, né? Salvo aquelas crianças que têm um condomínio, que até têm acesso à atividade. Mas a grande maioria não. Como é que vocês percebem essa importância da educação física escolar no desenvolvimento do indivíduo? Não digo nem como profissional, como indivíduo. Olha, como tirar, né, a atividade física da criança?
Pois é. Então, assim, como? Hoje em dia, o que a gente vê em grande pauta, né, professor? Crianças que não têm coordenação motora. Os movimentos básicos, né? Os básicos. Não consegue pular, não consegue saltar, tropeça no próprio pé. Então, são coisas que, às vezes, até dito, né? Você vê condomínios ótimos, luxuosos ou não, mas que tenham áreas de lazer, mas a grande maioria das crianças tá sentada no celular. Exatamente, no celular, mobilizada, no videogame. Então, assim, eu acho uma pena isso acontecer, né? E o ruim, assim, talvez não tenha que se culpar, né? Porque os anos passaram. Sim, então, sim. A logística vem disso, vem de violência, vem de dos pais tentar tirar a criança da rua para que não aprenda coisas erradas. Que é entendível, né? Exato. Mas é por isso, né, que o esporte leva a isso. Por exemplo, eu também sou do jiu-jitsu e, assim, nas lutas, né, na grande maioria, você ensina a lição. Você não aprende a brigar. Né? Você aprende, você se defende. Da luta você, exatamente. Você não briga, não você luta, não é violência, né? Então, assim, a gente tem uma doutrina por trás de qualquer tipo de esporte, de qualquer tipo de conduta, um fair play que a gente aprende, desde criança a gente aprende esse fair play, que depois a gente vem, né, pela faculdade, nos jogos hoje em dia. Exatamente. Então, assim, a educação física é de extrema importância. E, Amanda, traz uma coisa também, e eu quero que você complemente, sobre a questão da frustração. Pois é. Né? Porque hoje a gente tem uma sociedade que não está mais acostumada com a frustração. Isso. E o esporte tem isso, vai ganhar, vai perder. Exatamente. Ele tem esse ensinamento, né? Exatamente. Exatamente, a gente estava acostumado a ganhar e perder, a gente estava acostumado em qualquer tipo de jogo, de fazer amigos, e depois daquele jogo, perdendo ou ganhando, a gente continuava amigo dentro de casa. Exatamente. Eu, muitas das vezes, era do time oposto do meu irmão, e dentro de casa minha mãe não deixava a gente brigar por conta disso. E isso, quem educou a minha mãe assim? Isso vem em coisas mais leves, cultural, né? Coisas da vida, isso é cultural. E hoje em dia, a gente se depara num panorama diferente. Então, e até o conversar, né? As pessoas estão conversando no Zap, não estão conversando... Não tem isso, né? Você vai num jantar com alguém, né? Pô, me coloca no grupo do WhatsApp, porque a gente não tem o tete-a-tete, né? Você esquece um pouco o telefone, a coisa ficou um pouco mais tecnológica. Não que não fosse necessário, é necessário, mas extrapolou, né? Não, é isso, é necessário, mas tudo tem um sentido, né? E um peso e uma medida. Não dá pra ser uma coisa só e não dá pra ser muito, porque senão você acaba realmente perdendo as outras coisas. Então, assim, como tirar a educação física escolar, né? Que é ali que a criança tem a primeira oportunidade de encontrar o profissional de educação física, que vai fazer... E muito daqueles ali podem ser atletas, e quem vai ver isso? É o olho do profissional de educação física, né? Ele tanto sabe que a atividade física é importante para crianças ditas normais, ditas especiais, e também para se o garoto for atleta, se a menina for atleta. E mesmo que não chegue, eu queria que o Renato falasse, mesmo que não chegue atleta, mas talvez seja o único momento de inclusão social que ele vai ter. Fora dali ele está no grupo. E que ela vá se encontrar com algum esporte que vai levar para a vida também, o que é excelente. Como construção de indivíduo. Exatamente. Como é que você percebe isso? Olha, é engraçado, é quase que uma unanimidade, ou praticamente uma unanimidade. Eu tenho observado essa história de ter uma infância livre e ter aprendido essa ética do esporte, de hoje eu ganhei, hoje eu perdi, temos que esforçar-se mais para ganhar aquele outro time, para melhorar, para fazer. Isso foi sendo deteriorado pelo tempo. Essa história da criança se colocar num condomínio fechado, o medo dos pais, isso traz... Isso quem tem a chance de estar no condomínio, né? Exato, não é todo mundo, né? Exato. Traz exatamente essa oportunidade. A relevância da educação física, ela tem que ser mostrada à sociedade nos primeiros anos da infância. Perfeito. Né? Eu vejo, hoje eu tenho programas digitais e tal, e eu falo para as pessoas idosas, nós não somos dessa geração. Na dúvida, chame uma criança que ela resolve o seu problema cada vez mais cedo, com né? o seu celular. Minha filha faz coisas sensacionais no celular, e eu acho bacana. Mas para quem não teve essa infância, eu tenho pena. Porque toda essa experiência motora, essa coisa de criar um repertório de movimentos, de queda, de sujeira, de machucar, de subir, de descer, eu via isso já na faculdade de educação física. Então acho que é quase que uma chamada pública para as pessoas, como se eu dissesse que brincar faz bem, vamos criar espaços de desenvolvimento da brincadeira. E o professor de educação física é esse mediador, né? É o cara que equilibra isso tudo, né? Eu aprendi a beleza da profissão nos primeiros anos, assim, eu entendi que a representação do jogo, do esporte, está para o palco da vida, né? Você vai entrar ali, você vai entender que eu joguei, eu tenho a determinação que o esporte me deu para continuar vivendo, para continuar me superando, aprendendo. O esporte tem algo tão mágico que não tem o imediatismo do eu quero. Exato. Pra você querer, meu parceiro, tu vai ter que se dedicar, tu vai ter que buscar. O mérito tem que ser seu. Não, eu quero, alguém vai me dar. Exatamente.
Exatamente. E aí a gente mantém a tradição de não ser só um centro de memórias, mas também é aula. Professor da aula, né? Pois adoro isso, eu adoro isso. Bom, vamos voltar agora para a vida de vocês, porque é muito bom da gente trazer informação verdadeira e estimular a sociedade a ter esse entendimento com 2 profissionais de referência. Mas vamos voltar para a vida de vocês, por favor. Bom, beleza. Na escola, como é que foi? Teve essa educação psicoescolar, você falou um pouco sobre isso, né? E aí é uma pergunta que eu acho muito interessante, e aí eu queria que vocês me respondessem. Vocês percebem ou lembram se houve algum momento na infância de vocês ali que já teve alguma sementinha de querer ser profissional ou nada apareceu, isso veio depois? Como é que foi esse período aí antes de chegar o momento da graduação? Então, eu acho que antes de terminar o primeiro, né, o ensino médio ali, em todas as aulas de educação física, a aula de educação física para mim era a mais adorada, a mais esperada da semana. Né? Enquanto tinha meninas que fingiam que estava com dor de cabeça ou com algum tipo de problema, eu era a primeira da fila, queria bater nos meninos para estar na frente no jogo. Então, isso nunca tinha sido um problema para mim. Então, primeiro, a gente já gosta daquela matéria, então a gente já se dedica melhor àquela matéria. E eu achava um absurdo também essa questão de educação física não reprova. Como assim educação física não reprova? É óbvio que deveria reprovar. É óbvio que deveria estar na emenda como qualquer outra, como geografia, como português. Está inserido, né? Tudo que a gente passa corporalmente, a consciência corporal, tudo vem dali, da brincadeira. E é a única matéria que trabalha desenvolvimento multifatorial. Da não é só o intelectual. Exato. Né? Quando a gente fala de atividade física, a gente não fala só de corpo, né? Exatamente. A gente fala de mente, a gente fala de cumplicidade, a gente fala do entender o outro, do fair play, a gente entende de um contexto geral. E eu ali, desde então, dos meus 12 anos, já sabia. Sim. Na verdade, eu sempre fui lateralizada em cuidar, em tomar conta, mas eu gostava do esporte para minha vida. Então, inicialmente, eu pensei, óbvio, em ser profissional de educação física, igual o professor Fernando Otávio, a professora Denise, que me davam aulas ali. Mas na época era cavalo que a gente brincava, virava cambalhota, tinha todos os desportos. Então, desde sempre, eu acho ali. E aí, como é que, antes de eu passar para o Renato, como é que é importante ter um bom profissional de educação física na escola, né? A referência positiva, como é que fez diferença na sua vida, né? Dificilmente, né? Você pensa num profissional de educação física que você não tenha boas memórias dele, né? Então, assim, eu tenho boas memórias dos meus, e eles eram alegres, divertidos, e aí trata como consegue educar, né? Leciona através da brincadeira. Então, te ensina através do lúdico, do que traz, do que é leve, do que é infantil e do que começa a te dar base para você crescer. Então, assim, como não gostar, né? Como não ter boas memórias? Matérias também, né? Em todas você as matérias. Você tem uma evolução completa, né? Exatamente. Falando da parte fisiológica, você libera serotonina, adrenalina, você libera tanta coisa, tantos hormônios assim, que você fica muito mais fácil e feliz, né? Para ter uma aula. Precisa entender que a gente não é inimigo, a gente é mais amigo do que eles entendem. É o amigo da escola, né? Porque qualquer coisa que aconteça, chama um profissional de educação física, né? É exatamente assim, mas é uma aliança. Então, assim, antes de passar para o Renato, não passou nenhuma outra matéria pela sua cabeça? Medicina. Tá vendo como é que a gente aperta e descobre? Eu queria na verdade eu queria ser médica. Que é essa questão de cuidar, né? Que questão de cuidar, e te confesso também, porque a gente escutava muito, não sei o professor, mas em questão salarial, de como que você vai sobreviver, né? Então, assim, eu pensei, eu vou ser uma médica que vai praticar vários esportes. Então, era exatamente o que eu queria, porque eu queria ser médica. O esporte não ia ficar longe dali. Não, nunca. O esporte estava inserido na minha vida, mas talvez como prática e não como profissional. Eu queria ser médica porque todos os médicos que eu conhecia, tinha carro, tinha casa própria, então tinha uma vida equilibrada. Então, é óbvio que, economicamente, a minha avó sempre me ensinou também, minha mãe também sempre deu base, ele sempre... Minha avó veio de uma família com muito dinheiro do interior de Araim-Paraíba, porém tinham mais de 20 irmãos. Então, quando dividiu a herança, ficou quase nada para todo mundo. Então, assim, era bom quando estava uma família inteira única. E aí ela veio para Teresópolis. A primeira casa que a minha avó comprou não tinha telhado, porque o dinheiro que ela tinha não tinha telhado. Minha mãe certamente vai até se emocionar com essa história. Então, quando minha mãe nasceu, ela e meu avô ficavam segurando saco de ração aberto para goteira, para não chover em cima da minha mãe. E com isso ela foi galgando, ela foi costureira, ela fez salgadinho para fora, foi inspetora de escola, ela foi galgando para, então, assim, a economia, o dinheiro, ele é muito importante para a base, né? Então, ela foi reestruturando, ela foi levantando a família, minha avó, minha mãe foi... matriarca, né? Isso, a minha matriarca. A minha mãe veio galgando atrás, aí conheceu meu pai, também militar, que aí foi onde a coisa sustentou um pouco mais. Estabilizou, pelo menos. Exato, e conseguiu dar um suporte de vida muito bom para Mas isso é legal, né, Amanda? Porque traz culturalmente
a dedicação da família em buscar, né? É uma questão, né, do que você tem que fazer o que você gosta, mas você também tem que fazer uma coisa que vá te dar um certo sustento, né? Exatamente, é um equilíbrio. Renatão, em algum momento você teve essa chave virada, passou outra pela sua cabeça, como é que foi? Pois é, eu acho que por ser uma criança muito elétrica, né, dinâmica, assim, de gostar de brincar, de fazer e tal, e eu acho que estava já escrita em mim essa história do esporte, mas eu pensava em ser engenheiro. Opa! Pensava em ser engenheiro porque meu avô, a história, aquela coisa da família, né, como ela mesma falou, meu avô materno da Marinha, um alta patente, e meu outro avô paterno, cirurgião dentista do tempo que se fazia medicina para exercer a profissão, ou advogado. Então eram profissões formais, de pessoas que entravam em instituições, né, formais, e eu tinha essa ideia, não, vou ser engenheiro naval, vou ser engenheiro mecânico, porque sempre gostei muito de bicicleta, de desmontar. E falava-se muito na época, né? Era medicina, era direito, era engenharia. As tradicionais. E essa história dos meninos, né? Tem que ser isso, engenheiro, advogado e tal. E isso foi acontecendo comigo. E aos poucos, eu apaixonado por máquinas, funcionamento de bicicletas, fazer motos de trilha, que eu queria montar uma em casa, e aquela coisa toda de quem não sossega. Eu descobri que eu gostava da engenharia das pessoas, do treinamento esportivo. Olha como é que é importante essa fala, né? Engenharia das pessoas. Das pessoas. E tem lógica isso. Pois é, assim, eu sempre tive professores de educação física ainda não formados. Olha como é que davam aula... Isso numa época que nem era regulamentada. Exato, nos anos 70, os professores com militares, fazia educação física no batalhão da cidade, calistenia, com sargentos, calistenia, botava a gente para correr, para fazer ordem e tal. E isso era para traumatizar, porque não era tão pedagógico. E à medida também que fazia uma luta formal, o karatê era muito formal, né, disciplinador, mas eu fui descobrindo algumas coisas e em determinado momento um companheiro meu, tem que citar, vou homenagear todos eles hoje, com certeza. Eu descobri, depois de fazer anos e anos de karatê e gostar de treinamento desportivo, Murilo Guerra, Tadeu Frinzi. Murilo Guerra todo mundo conhece, Tadeu Frinzi era o braço direito dele. Eles proporcionavam treinamento às pessoas em academia, essa história toda de aula de ginástica, dança. Imagina você, um cara com 14, 15 anos, largar o karatê para fazer, ou deixar de lado, para fazer aula de dança aeróbica. Você imagina isso nos anos 80? A aeróbica era um negócio, o que esse cara vai ser na vida? E eu falei para minha mãe uma vez... Assim, e foi o boom da academia, né? Foi quando a academia... Exato. E assim, eu falei para minha mãe, olha, acho que eu estou pensando em fazer educação física. A minha mãe, tá bom. Tá bom, tudo bem. Vai fazer educação física? Tudo bem. Mas ficou aquele silêncio na família. Que não estava tudo bem, né? Não estava tudo bem. Imagina, esse cara vai fazer educação física. Depois eu descobri que minha mãe foi bailarina de uma russa aqui do Rio de Janeiro, chamada Nina Eveshnina. E ela não sabia disso até. Eu não tinha entendido. Minha mãe sempre fez jazz, dança e tudo. E sempre fazia coreografias, as apresentações de final de ano e tudo. E eu achava aquilo bacana. E sempre vivi, então, no meio do movimento, né? Vivi no meio do movimento. E comecei a falar, acho que eu vou fazer educação física. Que educação física tem a ver com a saúde, tem a ver com o corpo, tem a ver com a alimentação. E estava me ligando nessa história da puberdade na adolescência por essa perspectiva. A família em silêncio, olhando, mas já com os olhos regalados. Assustados, né? Fazer educação física, né? E foi exatamente assim. Eu fui levando de forma muito insistente, a ponto de eu chegar no momento de decidir, falei, vou fazer educação física mesmo. Sustentou, né? Sustentei aquilo e eu escutava coisas assim, mas você não vai ter... E até porque, Renato, até para quem está assistindo a gente, era uma época que a educação física não é o que é hoje. Não é. Hoje a gente consegue estar em outros locais, exato. A gente tem a saúde regulamentada. Qualquer aventureiro virava professor de educação física. Era outro mundo, né? O bom sargento que treinava a tropa, o lutador que era o cara que, né, fazia, acontecia, a bailarina ou o professor, o marombeiro de visual, né, que dava aula de... Não existia ciência atrelada a isso, embora a ciência ela já estava, né, há muito fora do Brasil, e no próprio Brasil
um dos precursores da nossa profissão. E foi assim um momento assim que era um momento muito difícil, porque o Brasil vinha de um problema de um regime autoritário, aquela coisa toda. Imagine falar isso em família de militares era complicado, né? Que era a ditadura e tudo. E eu sou da geração, eu sempre falava isso para os meus alunos, sou da geração da década perdida, daquela inflação de 1000% ao ano. E eu falei isso outro dia para minha filha, que vai para o vestibular agora. Falei, olha, no meu tempo, a gente achava bom ter o que comer, ter a geladeira cheia, porque o leite subia de preço todo dia, você saía correndo atrás da maquininha. Você estava satisfeito em ter o que comer, o cardápio era sempre o mesmo, e eu estava satisfeito se eu tivesse uma profissão e tivesse um emprego, que me desse um emprego ou em Petrópolis ou no Rio de Janeiro. E a educação física veio me mostrar todas as suas possibilidades, né? Como eu acabei me envolvendo com a sociedade em que eu vivia, com as crianças. Assim, hoje eu me vejo conversando com crianças, conversando com as pessoas que trabalham comigo. As pessoas dizem assim, você tem que ser professor mesmo, porque até quando você está conversando, você está dando aula. A gente está fazendo isso agora, a gente veio falar da vida de vocês e é automático, não é? E vocês, a gente percebe muito, para quem está tendo o privilégio de assistir pelo YouTube, dá para ver no olhar, quando é aquela questão que não tinha para onde fugir. Não tinha. Você não ia ser médica, tá? Não ia. Não porque ia. é aquilo de paixão, né? Isso é muito legal, quando casa, né? O desejo, a paixão com a atuação. Então essa fala do Renato é muito interessante de eu me envolver com a sociedade. Pois é. Isso é legal, né? Você trabalha com pessoas, né? E você antes da doença. Pessoas, né? Entender. E essa coisa do treinamento desportivo, lá, falei até há pouco o Rogério Melo, para o nosso presidente, o primeiro livro do Manuel Rubinho, quando eu li aqui, foi treinamento desportivo. Então é isso. Olha só, eu vou estudar isso mesmo, essa educação física. Que era o que você já gostava na época do Karatê e nem sabia. E nem entendia muito bem como funcionava o processo de crescimento e desenvolvimento, todo esse processo da maturação. Isso é belíssimo, isso é a própria essência da escola. O dia que nós tivermos realmente fincado o pé na sociedade, que as pessoas disseram, olha, sem educação física não tem vida. Não tem vida? Não tem vida, porque não se desenvolve nada. Exato. O desenvolvimento motor, a inteligência das crianças está na mão de gente que faz como nós. Que a gente vai voltar a ter uma estimativa de vida de 30 anos. Exato. Pois é, e isso, você olha, quando a gente mencionamos ainda há pouco a questão da pouca vivência dos jovens e das crianças, me parece, assim, só quando economicamente se tornar inviável é que vão dar a chance. Não, olha, aquela manifestação cultural, aquela cultura do movimento humano, ela tem que ser retomada, porque senão é um prejuízo bilionário para a população, para a produção, mesmo com inteligência artificial, com a cessação de tudo que é tipo de possibilidade de esforço, né? Porque fazer esforço é muito feio, né? A nossa herança escravagista, coisa de escravizar as pessoas, só trabalhavam os que não eram letrados, né? As pessoas usavam a força dos outros. E isso marca a sociedade, né? Porque ganhar a vida com o esforço do corpo não é... E a gente conseguiu ressignificar Dá isso. exatamente. Valor a isso, Temos né? que mostrar... Trazendo de uma forma lúdica, trazendo de uma forma benéfica. Pois é, e você traz uma coisa muito importante, não é só a qualidade de vida. Financeiramente, a gente precisa de uma educação física forte. Sim, e aí agora... Acabamos o segundo tempo de aula. Vamos voltar. É isso, eu adoro quando professores vêm dar aula. Eu gosto disso. Bom, vamos lá. Vamos para parte da vida de vocês que eu considero a mais injusta, né? De quando a gente é adolescente tem que decidir o que vai fazer o resto da vida. Que bom que vocês decidiram certo. Como é que foi? Por que não foi medicina? Chegou a tentar, não tentou? Como é que foi esse momento? Sim, cheguei a tentar, fiz vestibular para a UFRJ, passei para medicina, passei para educação. Só que na época que eu fiz vestibular, tinha que colocar aquelas 3 matérias. Sim, sim. A primeira que você queria e as 2 outras opcionais. Aí eu tinha colocado medicina, fisioterapia medicina, educação física e fisioterapia como 3 terceiro. que cuidam de pessoas. Exatamente. Mas assim, no segundo... Ou seja, mas desculpa de cortar. Para você nunca foi só o esporte. Não. Para você, o cuidar das pessoas talvez estivesse no maior patamar. Eu acho que inconscientemente, sim, né? Que talvez a gente vai buscando, exato. A questão de o outro não estar doente, o outro não estar gripado, o outro poder brincar comigo. Então, assim, eu sempre fui dessa questão de que tivesse tudo bem. E aí foi quando eu passei, só que a medicina era integral, eu era menor de idade ainda quando eu passei, eu faço aniversário muito no final do ano, então eu logo me formei, e naquela virada eu ainda era menor de idade, enfim, e também não tinha como
minha mãe me bancar no Rio, tinha uma vida controlada, mas eu já tinha perdi meu pai com 14 anos, então acabou que a minha mãe, minha avó que criou eu e meu irmão, e ficou uma coisa muito amedrontada, a violência do Rio, morar aqui não estava no script. Era um risco muito grande. Exatamente, morar aqui não estava no script, menor de idade, então teve uma certa barreira, e aí acabou que depois eu aí não quis ficar na UFRJ e fiz para Universo, onde alguns colegas do colégio também tinham feito, e passei, e aí formei, né, cursei em São Gonçalo, né, com saudosos professores ali, e já sabia já que eu queria ser profissional de educação física. Eu não sou médica, não cuido por esse lado, mas cuido de uma outra maneira, porque a gente trata do cliente, do paciente, do aluno antes da doença. E assim, eu tenho um índice assim de trabalhar com patologia. Então, por exemplo, você trabalha com hipertensão, você trabalha com diabético, e necessariamente você não precisa ser médico para isso. Tem alguns, né? E somos nós que conseguimos ter um melhor controle glicêmico, um melhor controle. Exatamente. Então, eu sempre falo, né? Eu me considero 1000 vezes melhor profissional de educação física do que se eu fosse médica, até porque eu tenho médicos na minha cidade que falam que a senhora não pode fazer musculação. Como assim, gente? Não pode fazer musculação? Como assim? Ela tem que andar, levantar da cama sozinha, ela tem que pegar o pote de arroz no alto. Como não pode fazer musculação? E a sarcopenia gritando. A sarcopenia lá embaixo já, né? Índice de cálcio baixo, como não pode fazer? Sim. Então, assim, mas também são mitologias, são coisas antigas de médicos mais antigos que também não conseguem se reciclar, que não entendem que a atividade física está aqui para ajudar. Época que adolescente não podia treinar, senão não ia crescer. Lembra que existia isso? Lembra disso? Que a menina não podia antes da menarca, porque, sabe, uma coisa que vem era culturalmente instalado, né? E a gente foi desconstruindo, graças a Deus. Exatamente. Tá, antes da gente entrar no seu mercado de trabalho, pra gente entender como é que você começou, Renatão, como é que foi esse período de... essa transição, né? Eu virei o meu próprio case quando eu ministrava aulas na universidade. Então eu contava, olha, gente, essa história toda da família, com uma boa formação. Aí você vai fazer educação física. As pessoas... 30 segundos de silêncio olhando pra sua cara. Educação física. Tipo, processando, né? O que é isso? Esse cara é um vagabundo, ele não estuda. Ele só queria jogar bola. Essa palavra é pesada, mas aparecia muito, né? Muito. O cara não é muito letradinho, não é muito culto. Não quer estudar? Não gosta de estudar. Vai jogar bola? Ele gosta de jogar bola, ele gosta de andar de bicicleta, e aquela coisa toda. E não era nada disso. Eu sempre fui muito ligado à saúde e sempre tive muita percepção da minha própria saúde. Até diziam que podia ser militar porque eu acordava cedo com facilidade, que era organizado, que comia direitinho, aquela coisa toda. Mas não é isso. Eu tinha curiosidade mesmo para entender como é que funcionam as pessoas por dentro. Porque se eu tive uma aula de educação física, que depois eu percebi com o tempo que eram com pessoas que não tinham formação ou que estavam em formação, e muito poucos professores eram formados, eu começava a perceber que havia alguma diferença, havia alguma coisa... Até na abordagem pedagógica. Na abordagem, na forma, na questão punitiva, da coisa militarista, e isso me chamava muito a atenção. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fiz lá, ainda era Gran Rio, né? Ainda tinha prova de aptidão na UFRJ. Aí eu fiz tudo muito bem, menos a bola de futebol de salão, que na minha época ela era muito pequenininha, parecia um coquinho. E eu calço só 46, 47, ela desapareceu debaixo do meu pé. Aí eu pisei num lado, a bola foi pro outro. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, vai ter que correr, meu irmão. Peraí, correr por quê? Eu ficava pensando, será que para ser professor de educação física, como se dizia, né, eu vou ter que ser bom em todos esses esportes, mas eu não gosto de futebol de salão. Eu nunca joguei isso direito, né? Eu jogava bola com a Dente de Leite, com a G32, jogava vôlei, gostava de nadar, mas fui lá corri muito bem, obrigado. Mas a minha segunda opção era fisioterapia. E não tinha assim, eu não me via fisioterapeuta, eu me via professor de educação física, ligado ao treinamento, a toda essa parte ligada ao desenvolvimento. Eu queria fazer, já tinha deixado o karatê, tinha feito dança aeróbica e tal, e pensava em fazer triatlon. E ser triatleta como estilo de vida, e isso para mim era como se fosse fazer um mantra religioso, assim, uma coisa de um estilo de vida ativo, dinâmico, ligado à natureza, ligado à vida ao mar, né? Eu sempre gostei de nadar no mar, gostava de nadar, de pedalar, aquela coisa de sentir a natureza.
E você olha e fala, poxa, vou para educação física. Aí tem aquele papo engraçado, né? Na casa dos amigos, quando eu passei no vestibular, eu era um bom estudante, nunca fui rebelde, nunca fui o primeiro da turma, mas era um estudante focado. Passei em terceiro lugar para a universidade. E eu não tinha nem ideia que tinha passado em terceiro e nem estava ligando para isso. Eu tinha 16 anos de idade, alguém com 16 anos de idade, né? 16 para 17, e as pessoas... Olha, ele passou no vestibular, o cartaz lá com o meu nome. Aí eu passei a ser importante porque eu passei no terceiro lugar. Né? E os amigos, você passou? Ah, você sempre foi muito bom estudante. Mas educação física... Sempre tem um porém, né? Pois é, a mãe do amigo, aquela coisa toda na casa do amigo, a mãe lavando louça. Mãe, o Renatão passou no vestibular. A engenharia, não é, Renato? Não, educação física, mãe. Aí a mãe olhando pra mim parada. Quase quebrou o prato. Com aquele prato na mão e água rolando. Eu falei assim, ela não gostou nada disso. Eu falei assim, acho que eu não vou ficar muito tempo na educação física, não vou conseguir. Né? Eu saí de casa, muito petropolitano, ou seja, casa da família no Rio e o ambiente de Petrópolis. Eu saí de casa, fui para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi morar lá? Fui morar na Rural, ainda Cara, sem... tudo novo, né? Tudo novo, aquela bandejão universitário, você é acostumado com a saladinha da mamãe, com a comidinha temperada. Pra vida real, aquele ônibus chega de leite com pera. Isso, aquela coisa, aquele ônibus que quase não chega, né, que era medieval, como a gente chamava. O não chegar, porque às vezes ele chegava. E aí aquela coisa assim, e o mais importante foi que, como eu mencionei ainda há pouco, era um momento extremamente intenso para o Brasil, e agora até o Rock in Rio, né, tá fazendo homenagem aos 40 anos. Eu me lembro que quando eu passei para a universidade, era um regime militar, totalitário, a inflação estúpida, a economia acabando com a população, e a universidade era extremamente politizada. Então tinha greve, tinha comissões de greve, então eu comecei a minha formação sociopolítica na universidade, assistindo as pessoas lutarem pela democracia. Só o MEC invadiu 3 vezes. Vamos resolver o problema da educação. Corríamos da PM, dos cacetetes, das bombas, né? Jogávamos bolinha de gude para os cavalos escorregarem, né? E fazíamos, assim, ao mesmo tempo que você discutia a educação física, a formação, aí tem que homenagear o falecido Joaquim Noyer, o Jocelyn, o Camilo, o Walter Jacinto, os professores, né, o Rui, e são pessoas que participaram da vida da gente e tacavam fogo nessa perspectiva de você retomar a democracia no Brasil, que a educação era a saída. A professora Vera Lúcia, lá do Instituto de Educação da Rural, paraninfa da turma, e eram verdadeiras, podem chamar de doutrinações políticas, mas se você ler, racionalizar, você acaba tomando o seu ponto, acaba entendendo como funciona, e depois eu me vi envolvido em sociologia, antropologia. Na verdade, você teve um privilégio de ter uma formação profissional junto com uma construção de indivíduo. Perfeitamente. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês, porque o Renato trouxe uma coisa muito interessante, e eu queria a opinião de vocês. E aí é botar na parede agora, tá? Vamos ver. Você trouxe uma coisa que eu achei muito interessante. Você falou assim, é o vagabundo, né? Ou é o que não quer estudar. E aí vocês acham que, eu queria a opinião de vocês, que a própria educação física ela é um filtro? Porque se a gente pega a graduação, o primeiro período tem 200 alunos. Pois é. Chega no segundo período, tem 30. Exatamente. Porque, como você perfeitamente colocou, entra talvez achando que vai jogar bola, e aí se depara com uma ciência que a própria educação física, vocês acham que filtram? Sim, eu acho que filtra. Eu entrei na faculdade e eu fazia faculdade em São Gonçalo, fiz faculdade em São Gonçalo, de Teresópolis, e não tinha como, minha mãe não tinha situação econômica para me bancar em São Gonçalo sem trabalhar, sem fazer nada, então a opção era ir no ônibus fretamos um micro-ônibus, depois um ônibus, depois um carro, e a gente tinha que dar o jeito. A gente saía de Teresópolis 5 horas da tarde e chegava em Teresópolis depois 1 hora da manhã. E nesse período, né, no ensino médio, eu já estava nadando já, jogava vôlei pelo time de Teresópolis, então eu já tinha essa incidência esportiva e comecei a estagiar no meu primeiro período. Então eu entrei no primeiro período. Até porque você vivia o esporte eu vivia ali. Então, assim, eu deixei de pagar mensalidade para começar
a receber o privilégio de poder estar inserida ali, né? Então, assim, na escolinha onde eu fazia vôlei, eu comecei a ser estagiária. E na época, né, eu acredito que na sua também, eu fui estagiária até, eu acho que meu 7º período, sem receber nenhum real. E escutando que... Né? Exatamente, escutando que, né, você é estagiária, então... Às vezes a gente você tem escuta que... hoje, mas vou ganhar quanto? 10 mil? Exato, né? E quer ganhar não quer o quase... conhecimento, né? Exato. E então, assim, eu sou, né, da época que ia pra faculdade todos os dias, inclusive sábado de manhã. Então, de sexta para sábado era o único dia que a galera dormia, né? Algumas pessoas dormiam em São Gonçalo para já estar na aula de judô. Sábado de manhã, ou da professora Ivone, né, no ginásio. Então, Ivone é sensacional. E assim, então, a gente, né, sendo redundante, tinha aula, tinha disciplina, prova prática. Sabe, você não gosta de vôlei, mas você vai ter prova prática de vôlei, você vai ter prova teórica de vôlei. Você tem que saber nadar para ser... Você tem que vivenciar. Exato. Você tem que saber nadar. Mas você precisa entender, né? Você tem que saber nadar, né? Como é que você faz natação sem saber nadar? Pois é, como é que ensina? Você pode não querer ser professor de natação, mas você tem que passar na matéria, você tem que nadar, você tem que entender os 4 nados, você tem que entender. Então, assim, eu sou da prática que... Entraram 200 no primeiro período, no terceiro tinha 80 e formamos 15. É isso, a própria educação física ela filtra, né? Exato, então assim, aula no anatômico, de jaleco branco, com o... Anatomia, então, filtrava 30, anatomia, né? Anatomia. Tendo que saber origem, inserção de musculatura, ação, fibra, tendo que saber tudo. Exatamente. Então, assim, a gente é de uma geração diferente e eu acho que esse é um filtro muito importante, porque... não sei se cabe a pauta, mas hoje em dia, né, os profissionais de educação física saem talvez com uma formação um pouco mais deficiente do que a gente teve. Então, tendo que correr muito mais atrás para entender realmente, né, da mecânica, buscar exatamente para... A gente teve... Eu, assim, foi extremamente sacrificante. Chegava em casa de madrugada, trabalhava de 7 da manhã até 4h30 da tarde e trabalhava de graça, né, por conhecimento, para ter um lugar no mercado. Ninguém vê, né? Não, isso ninguém vê. Conta, né? Mas, enfim, né, e depois de formado, a ideia era, depois que eu me formar, eu já tenho um lugar para trabalhar, porque eu já estou aqui, né, ninguém vai me tirar daqui. Na verdade, foi uma estratégia sua. Foi uma estratégia, a gente tenta, né, alçar lá na frente, né, a gente vive agora, mas pensando no que a gente vai colher lá na frente, a famosa semente, né. E aí vamos falar agora de como é que começa, né, a trajetória de vocês. E aí, Renato, eu não sei se já foi inicial, mas você tem uma história muito bonita no SESI, né, você teve um período muito bacana lá. Sim. Queria que você falasse um pouco disso pra gente. Bem, eu me formei em 89, tenho que agradecer a todos esses professores que fizeram a gente experimentar, né, o movimento, o Turini do atletismo, o Jocelyn da natação. A gente sai, e eu saí menino, com 20 anos de idade. E fui trabalhar na Corpore e tal, mas era a grande academia da época, e eu não me encontrava ali. E aí eu consegui entrar no SESI, tive que voltar para Petrópolis, porque no SESI, em 90, o SESI estava começando lá na cidade de Petrópolis, eu encontrei a sociedade, assim, as pessoas, né, o serviço social, e até hoje eu penso, puxa, o SESI virou a chave daquele cara que pensava em fazer triatlon, do cara que trabalhava para uma classe social de Zona Sul do Rio, de academia de luxo. Ele encontrou as pessoas do povo, né, os populares. E o SESI tem essa visão, né, de cuidado, né? Pois legal. Que pessoas que não tinham a menor noção do exercício, a menor noção de qualquer processo formal de construção, de nada. Então, às vezes, eu fazia aulas sensacionais, depois via os alunos tomando cerveja. Eu falava, olha, não é bem assim. Ou então fazia caminhadas nas áreas, né, nos picos, nas áreas da temporada de montanha, lá das nossas áreas. As pessoas levavam comida inadequada, eu todo cuidadoso, aí eu dava aulas sem saber, né, teóricas. E nesse momento, essa virada de chave do SESI, a gerência na época, olha, você fala muito bem, você tem facilidade, eu vou botar você para dar palestra em todo o território, para você falar sobre educação física, sobre o trabalho que é feito aqui, sobre qualidade de vida. E o que falar de qualidade de vida para uma população que tem pouquíssimo acesso, né? Pouquíssimo entendimento, uma baixa escolarização, funcionários das indústrias de tecelagem, das indústrias de confecção. Aí você começa a fazer um trabalho e é quase que assim, de formiguinha. E foram 8 anos de trabalho lá dentro,
quando eu fiz quase aquele assim, cuidando de quem mais precisava. Pois né? que Legal, né? ninguém prestava atenção, porque pessoas daquela a esfera social não tinham acesso a uma boa academia, não tinham sequer acesso à academia, que trabalhavam mais do que qualquer coisa. E eu comecei a estudar muito mais isso. Eu tinha feito uma pós-graduação na Gama Filho, saudosa Gama Filho, com o Sérgio Guida, onde eu conheci o Lamartine Pereira da Costa. E quando eu conheci o Lamartine em 1990, através do Estélio Dantas, eu olhei para o Lamartine e falei assim, é isso aí que eu quero da minha vida profissional, é esse entendimento. Eu não posso deixar de mencionar isso. Quando eu entrei no SESI, eu já entrei com um olhar assim, eu não vou ficar por aqui só, eu quero estudar mais um pouquinho. Então, o SESI me deixou fazer mestrado na Gama Filho, com a orientação legal, né? do Lamartine, e assim, abriu essa questão para eu estudar, conheci muita Renato gente. também tá fraco, né? Pois Foi orientado pelo Lamartine, tudo bem, né? É um privilégio, assim. Tudo bem, né? Eu sempre seria eternamente grato ao Dr. Lamartine, porque a cabeça é atemporal, né? Atemporal. Tem que registrar, ele é atemporal. Já passou por aqui, foi um privilégio. Quando eu conversava com ele, eu falava assim, eu não sei dizer quantos anos esse cara tem. Eu não sei dizer, porque ele é mais jovem que meu pai, com uma cabeça muito melhor do que os meus melhores amigos estudiosos. Quando eu fui descobrir a idade dele, ele nem sabe disso. Lá no Atlas do Esporte, eu li a data de nascimento do Lamartine. Eu falei, eu não sabia. Para mim, ele tinha 20, 30 anos a menos. E para mim é atemporal. E assim, uma pessoa que eu respeito muito, acho que todos nós, né? Claro. E no SESI eu comecei a desenvolver trabalhos e fiz trabalhos de qualidade de atendimento, gestão do lazer. Comecei a pensar o lazer e no SESI eu percebi que com uma instituição daquele peso, eu poderia provocar a cidade que eu vivo. Então comecei a fazer campeonatos. Transformação da sociedade. Né? Campeonatos de natação, porque natação é para quem tem acesso, não é uma coisa de fácil acesso. Campeonatos de corrida, de bicicleta. Comecei a criar eventos e a possibilidades e a palestrar as pessoas e levar as pessoas para andar na rua. Você teve a chance de transformar. Combate à hipertensão com gente andando na calçada nos anos 90, parecia aquele monte de marcianos com um professor andando. As pessoas olhavam para as meninas... O que é isso? O que vocês estão fazendo? Estamos andando na rua. Para quê? Para cuidar da saúde. Para medir a pressão e falar, olha, agora baixou depois que você andou. Você tem que andar todo dia. E começa a explicar como é que funciona. E aí você vai quebrando barreiras, né? Pois é, um acesso a poucas pessoas. As pessoas que tinham menos condições de compreensão. E ali eu fundei um grupo de idosos em 90... Agora completam 30 anos esse ano. Pouco tempo. Eu estava até comentando antes. Eu fundei um grupo de idosos, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, mas você, tão jovem, já fazendo mestrado, você vai trabalhar com velho? Mas como é que você vai trabalhar com velho? Isso é uma fala de uma sociedade que descarta, né? Descarta. Aí, o SESI me deixou fazer o curso, que o UERJ com a UNAT, é só a UERJ e o UNAT é uma referência, né? Dos amigos lá, o Paulo Farinati, o Wallace Monteiro e os demais. Me deixaram fazer um curso com o Alfredo Gomes Faria Júnior, um curso de idosos. Quando eu fiz isso, eu falei assim, vou montar um grupo de idosos no SESI. Tinham só 742 pessoas. Caramba. Aí você começa a fazer atividade para idosos de graça no serviço social da indústria, que vão de piscina a esporte adaptado, de palestras a ginástica, a caminhadas contra a hipertensão com enfermeiro, com médico. Você começa a ver, daqui a pouco você começa a ver e fala assim, é isso. Eu estou onde eu quero, cuidando das pessoas. E quando você se reconhece no local, que você... Pois é. Você deve ter tido aquele sentimento assim, agora eu estou no lugar certo. E assim, tem gente que para na rua comigo e fala assim, você foi meu professor quando você trabalhou no SESI. Isso é. Cara, isso mostra o filho. Você tinha a idade do seu filho. Pois é, eu quero mostrar ao meu filho que você foi meu professor. E aí te chama de tio, né? Tio Renato. Tio Renato é uma marca, né? Bom, vamos lá. E aí, Amanda, você tem a sua trajetória profissional já atuando e você faz algo que é super desafiador, na minha opinião, que é empreender. Né? E aí eu queria que você falasse como é que você chega nesse desafio, né? De criar o seu estúdio. Eu particularmente, eu não posso nem ficar dando muita opinião aqui, mas eu acho um desafio gigante. Né? Empreender no Brasil é algo muito difícil. Sim, como é que você chega nesse momento? Então, eu fui estagiária durante a faculdade de natação com a Regina Celli, de vôlei com a Érica, de musculação um pouco tempo, né, com o Nelson Pacobaíba, que tinha uma academia. Então, assim, eram academias locais onde eu estagiava para eu imaginar o que eu queria realmente na minha vida. Isso é legal, porque você teve
a chance de vivenciar várias de coisas. vivência, como exatamente. Construção profissional, não só como atleta. Isso, sim. Então, assim, eu trouxe do atleta e mantive sendo estagiária para logo pensar que quando eu me formasse eu teria um lugar para trabalhar. E foi assim que aconteceu. Então, eu me formei e praticamente fui contratada por todos os lugares onde eu trabalhava. A estratégia deu certo. Deu certíssimo. E eu comecei a perceber, Teresópolis muito frio, natação praticamente só trabalhava. Antigamente não tinha aquecimento de piscina, piscina com telhado, salinizada como tem hoje. E aí eu só trabalhava 6 meses no ano. Ou seja, o meu objetivo também era ter uma qualidade de vida estável. E aí eu optei por não ficar com natação. E aí vôlei, eu gostava muito de vôlei também, mas quando eu comecei a estagiar a musculação, até pela faculdade, também eu me encantei, porque ali eu conseguia cuidar. Que era exatamente o propósito inicial, que eu achava que eu queria ser. Aí, no subconsciente, eu já achava que eu queria ser médica, e no fundo, eu poderia ser uma excelente profissional de educação física, cuidando dentro do esporte. Perfeito. E foi ali, na musculação. Você podia juntar os seus dois desejos. Exato, né? E eu juntei, porque Sim. a musculação é um leque, e comecei a estagiar em várias academias, fiquei com vários personagens e comecei a pensar por que não, né, trabalhar para mim, né? Por que não criar o meu? Aí na época eu tinha 18 alunos de personal, conversei com os 18 e falei, olha, eu tô querendo montar um negocinho para mim, você iria comigo? Você sairia dessa academia grande? Porque eu ia sair de uma academia grande para ir pra uma salinha. E aí eu tive alguns sims, tipo a grande maioria, acho que 16 sims que eu tive, e assim fui. Isso é muito legal, né? Porque isso é o melhor feedback do seu trabalho. Sim, é muito. E assim, foi com muito custo, custo. Minha mãe não pôde, né, eu contribuir financeiramente comigo. Então, assim, vende uma coisa, vende um carro, vende uma moto, aí começa a vender as coisas, pega um financiamento e... porque as pessoas precisam entender que não cai do céu, né? Não cai do céu, não é assim. Grande desafio. Não fui personal durante 6 meses, fiquei rica para montar uma academia, não. Vende um carro, anda a pé, peguei a moto emprestada com meu irmão. Você abdica de algo em prol... Óbvio, minha mãe era a mãe e o pai de casa, então, assim, financeiramente ela não tinha como me ajudar e é óbvio que eu morava com ela, não tinha outros gastos, aluguel e tal, isso ajudou muito, muito. E aí eu peguei uma salinha, aluguei uma sala, comprei uns aparelhos financiados, isso assim, com muita fé, né? Tipo assim, eu coloquei... Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Exato. Se não desse certo, cara, entrega de novo os aparelhos, tinha que dar certo, e ali eu fui indo, e a coisa foi melhorando, o estúdio foi crescendo, saiu de uma sala pequena. Isso foi em... Tem 9 anos que eu tenho, a matemática não tá, 2015, isso aí, foi em agosto de 2015 que eu montei minha primeira sala exato, eu tenho 20 formada. Pois metade do teu período você empreendeu. Isso aí, praticamente. E assim, empreender é uma luta de todos os dias, porque hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho 21 funcionários, tenho um estabelecimento estável, conhecido na cidade, trabalho com o que eu não conseguia ver em academia. O meu público são os velhos, é a melhor idade, são os idosos. Corpo, é o cuidado da saúde. Exato. Então, assim, eu gosto de trabalhar com patologia. Então, assim, o meu estúdio, o estúdio Amanda Gomes, acabou que eu coloquei meu nome mesmo para poder ficar uma marca. Eu não tinha pensado em marketing na época, mas acabou que foi indiretamente. Então, de uma sala de 36 metros quadrados, foi para uma de 80, foi para uma de 115, 300 e assim, a gente começa a estabilizar. E eu tenho um ciclo de alunos, assim, né, que são amigos, que são clientes, que vem de indicação. A minha propaganda no Instagram é muito menor, é muito menos visual do que você que treina comigo. Você ainda consegue fazer o boca a boca. Cidades pequenas ainda tem muito isso. E é mais fácil de fidelizar, né? Exato. Então eu cuido da Dona Maria, ela tem uma condromalácia patelar, e aí foi no médico. Público, exato. Né? Então aí ela começa a não ter mais dor, fazer todos os movimentos naturais em casa. A família gosta, aí traz o primo, traz a vizinha, e aí a gente vai começando a entender o nicho que eu quis. Aí eu comecei a separar o nicho que eu queria trabalhar, comecei a empregar outras pessoas, estagiários, professores. Não sei, posso estar falando a maior besteira do mundo. Mas tem um mercado muito grande dessa população. Né? Tem um mercado que não se encaixa na academia padrão. Então, não quer estar lá. E o que acontece? As academias brigam pelo mesmo público. Exato. Existe um 95% do público que ninguém briga, que é exatamente esse pessoal que está à margem, né? Que está marginalizado à atividade física, ao experimento. Então, assim... e que está esperando espaços como o seu. Exato. Hoje eu só trabalho com o personal. Então, assim, tem horário marcado, eu monto os treinos, o treino fica na TV, fica ali o profissional que vai te atender
entender o nome do cliente, o que ele vai fazer naquele dia, qual é a patologia que tem, qual é a indicação do treino. Então, assim, eu tenho profissionais, assim, uma gama de profissionais que eu tô super confiante aqui com você hoje, sabendo que tá rodando lá. Exatamente. Sim. Então, para isso mas também... vai da sua construção, né? Mas isso vem de 9 anos. E assim, eu não sei de tudo. Todos os dias tem um ensinamento novo, todos os dias tem um tipo de desafio, porque é uma venda, né? Com a academia, a cidade é pequena, tem muitas academias, então acaba que o mercado fica... Você às vezes busca pelo mais barato, até você conhecer talvez o que seja um pouco mais caro, mas que seja melhor. É o custo-benefício. É o custo-benefício e a gente super entende, né? Então as outras academias ficam lotadas, não existe, né? Essa coisa de mercado que você precisa do aluno, e aí o aluno gera receita, e aí tem que fazer o pagamento dos funcionários, como uma empresa normal. Mas hoje eu trabalho com cuidado, com saúde, e através de atividade física, principalmente os que têm patologia, normalmente acabam, não existem mais o tipo de patologia, então começa a trabalhar com qualidade de vida. Então, assim, eu costumo dizer, a gente costuma dizer que a pandemia veio muito forte para mostrar isso, né? Que a atividade física, ela traz todos os benefícios. Mundo, mas para nossa profissão. Não, foi um marco, foi uma virada de chave, e hoje a gente não precisa de muita propaganda, porque o médico indica a gente, a nutricionista indica a gente, o psicólogo indica a gente, o jornal fala sobre atividade física. Exatamente. E você a OMS falava, né? E você tem acesso na rua. O profissional de educação física, ele é mágico, porque com nada ele faz tudo. Exatamente. A gente não precisa de nada. E numa sala que não tenha nada, ou ao ar livre, a gente faz do próprio peso corporal uma aula que vai dar qualidade de vida para ele. Então, e para você que está assistindo, fica mais uma dica, hein? Tem mercado que você precisa abrir o olho tem mercado, e perceber. Então, fala um pouco pra gente dessa questão do Viva Mais. Olha, depois de 16 anos, depois que eu saí do SESI, eu tive uma academia e tudo, mas eu ainda não achava isso viável por essas questões que ela falou da cidade, não estava claro na minha mente. Eu queria mesmo trabalhar com mais estudo, então eu fui ser professor numa universidade privada, 16 anos. Pouco tempo também. Muito, 31, 32 turmas formadas e um laboratório de envelhecimento humano nos aparelhos, né? Eu trabalhei um pouco aqui com o governo do Rio também, que a gente começou a usar esses sistemas de acesso a equipamento de promoção da saúde, vamos chamar assim. E quando eu saí da universidade, eu comecei a pensar, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, eu quero trabalhar um pouco mais, e uma aluna e parceira e amiga Flávia, que trabalha muito aqui com o CREF, também com os cursos, a Flávia Guimarães, eu falei, vamos expandir a marca, a metodologia Viva Mais, que ela tinha fundado, e vamos transformar isso numa marca forte de trabalho com idosos. Porque eu fui fazer a conta e tenho 233 orientações de trabalho para velhinhos. Alguma coisa eu tenho que fazer com isso. Exato. Não posso deixar isso para nada. E aí nós começamos a trabalhar e eu retomei um grupo e veio a pandemia. Isso foi no final de 2018, quando veio a pandemia em 19 e 20, eu peguei esse grupo, eu tinha levado isso para uma faculdade de medicina e não ficou muito claro, a gente saiu de lá, não continuamos. Eu fiz um grupo digital, montei um grupo de atividade física para idosos de forma digital. A brincadeira é, você não sabe mexer no telefone, chama o seu neto, chama uma criança. E a coisa funcionou de uma forma incomum. Então, nós começamos a trabalhar presencialmente. Eu tenho idosos também, trabalho com um sistema personalizado, a Flávia também. A gente faz nossos estudos, publica, né, o idoso lá em movimento, na sua casa, na sua academia. Eu mostro as aulas coletivas para os idosos e é impressionante, assim, aquele texto do seu aluno idoso chegando e falando assim, professor, meu médico mandou dar os parabéns para o senhor. Aí eu falo, uau! Eu estou fazendo ela entender como funciona. Então a gente está... E ele também. Exato. E a verdade é que antes do médico você já tinha reparado isso. Exato. Aí você olha e fala assim, o parceiro... O médico ele só vem para ratificar. O profissional de saúde médico, ele está entendendo que o exercício é o caminho. Isso realmente, a medicina, ela começou a entender, né? Isso. Tem a frase que eu brinco muito dizendo que tudo em inglês é muito mais chique, então exercise is medicine, né? Porque o exercício tem um fator preventivo fortíssimo.
E a gente começa a impactar as pessoas. Eu vejo hoje que eu tenho um grupo enorme de idosos presencialmente e um grupo enorme de idosos virtualmente. E eu acho legal você trazer isso, Renato, que a tua experiência acadêmica te trouxe bagagem para você poder aplicar. Isso é muito legal. O Metodologia Viva Mais vive assim, com o sangue e a função da Flávia ter fundado o grupo do trabalho de idosos, eu me associar a ela, a gente divulga isso no Instagram, a gente tem lá as nossas postagens, a gente ora, né, para que as pessoas percebam, assim, olha, promoção da saúde e educação através da educação física, para você entender que você como idoso tem determinadas questões que você tem que entender, trabalhar, fazer, e com simplicidade, como ela mesma mencionou, você não precisa de um super ambiente, eu preciso de uma cadeira, eu preciso de uma toalha, eu preciso de um espaço, preciso de boa vontade das pessoas. E principalmente, né, Renato, eu acho que a sociedade precisa parar de descartar os idosos, né? Porque parece que se descarta com toda a experiência, com toda a vida que tem. Você pega um idoso ativo, ele vai até os 90 muito bem. Perfeitamente. Muito melhor que muito melhor que os 60. Exato. Na minha época, minha avó não praticava atividade física, porque a atividade física era brutal, ela trabalhava no açude, trabalhava... Então, assim, era exatamente aquilo que eu já carrego peso. E não é carregar peso. É trabalhar o corpo. Exato, é exercitar, é completamente diferente. É exatamente isso. Então, assim, a gente traz uma dinâmica diferente, a gente traz uma contextualização diferente e uma vivência diferente. Porque a minha avó. Né? Exato, porque a minha avó teve um tempo de vida muito menor do que as vós que eu vejo hoje. Exato. Hoje em dia, as academias, né? Então, assim, é um nicho ótimo. Eu adoro trabalhar com idosos. Né? É normal ter E é normal você ver no senhor de 70 anos e falar, nossa, mas não parece. Exato. Porque não é mais a referência de antigamente. Não é, mas o senhorzinho... A adolescência tenha se estendido, esse comportamento infantil, não é isso. É uma questão de fazer a defesa pública disso. É comum você entender que é possível manter, da vida aos anos, né? É possível manter a vida ativa, feliz, tendo 60, tendo 70, tendo 80 anos. Exatamente. É possível ter projetos de vida e o exercício ele é um caminho, uma adoção de um estilo de vida, uma consciência, né, sobre a própria existência, sobre a questão de você cuidar que seu maior patrimônio é você mesmo. Quer ver, né? E quando chega um idoso lá no estúdio, às vezes sem entender muito como é que é, na musculação, porque é uma musculação, o estúdio é uma academia de musculação personalizada, né? O profissional de educação física fica o tempo inteiro do seu lado. E aí ele chega e eu falo, olha só, a senhora trabalhou a vida inteira. Vai usar a tua aposentadoria para pagar plano de saúde só? Exatamente, só para comprar. Usa para viajar. É uma medicalização usa para viajar, usa para o seu corpo. Usa isso para o lazer. Óbvio que você não vai falar, não pague plano de saúde. Não. Mas use com qualidade. Só isso. Use com qualidade. Para de comprar tanto remédio. Vem para a atividade física. É uma coisa que você, assim, eu reparava quando eu comecei essas coisas de estudar academicamente, quando você olha as intervenções das academias ao ar livre públicas, quando você vê os equipamentos, eu fazia conta, um idoso, quando eu comecei em 2012 a fazer isso, um idoso custava R$15 per capita para uma prefeitura, a prefeitura da cidade de Petrópolis. Eu, 7 anos depois, terminei a conta a R$27, ou seja, uma prefeitura gastaria R$27 por mês com uma pessoa idosa para proporcionar a ela aulas de educação física regulares em equipamentos públicos 2, 3 vezes por semana com um profissional de educação física e um estagiário. Disso, a minha tese de doutorado foi essa, o impacto das coisas, das políticas públicas, ou seja, é melhor investir em educação física do que em medicina, hospitais, mas é difícil você conquistar a gestão pública e toda um arcabouço pesado, né? Disso dá muito mais voto. Então, a educação física está sempre nessa luta política de um reconhecimento. A gente é importante para a sociedade, a gente faz parte da sociedade, a gente pode contribuir muito da criança ao idoso, desde que nos respeitem. E é engraçado quando vocês estavam falando de estudante, como professor da universidade lá em Petrópolis, eu logo no primeiro período, o que te trouxe aqui, cara? Quem é você? Como é que você chama? O que te trouxe aqui? Eu sou fulano de tal, eu sempre gostei de malhar, eu sempre gostei de comer bem, eu sempre sou tal, eu quero ser personal trainer e ter um estúdio. Aí falaram, você gosta de ensinar? Gostar de malhar, fazer exercício é bom, treinar é legal. Mas você gosta de ensinar? Você se importa com as pessoas? Aí você vai ver nesse filtro. É o que a gente falou, existe o próprio filtro. A população com idosos, no final do curso, às vezes, você via assim, clique,
professor, eu vou trabalhar com idosos. Sabe assim, clique, deu clique. Professor, clique, vou trabalhar com projetos de criança. E fala, é isso que mantém a profissão viva. É isso. Bom, terminamos o nosso terceiro tempo de aula e a gente já está finalizando esse bate-papo. Né? É a hora de falar Mas antes de finalizar, eu queria só, Amanda, que você pudesse falar sobre a responsabilidade de estar como presidente de comissão, né? Como é que é esse desafio. E eu queria só que você desse uma explicada para a gente sobre isso. Então, vamos lá. Teresópolis não tinha comissão e foi na época da pandemia que a gente não conseguia abrir as academias, né? E aí as academias tinham, as clínicas de fisioterapia já estavam funcionando e a academia não. Então, quanto mais pessoas, a gente sempre entende, dentro da academia são fora dos hospitais. A gente entende, né, o momento delicado que a gente viveu, só que aí houve uma reunião online, porque a gente tinha que ter um órgão, alguém, porque o prefeito não falava com pessoas individuais. E foi aí que a gente começou a procurar alguns profissionais ali da cidade, montaram uma reunião online, a nossa gestora, Bia Bazana, que fez essa reunião online com a gente. E o engraçado é que nessa própria reunião, os próprios profissionais de educação física que falavam mal do CREF, né? Porque eu só recebo carteirinha, só recebo revista. E aí eu falei, gente, olha só. Aí eu levantei a bandeira e falei, gente, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para tentar montar uma comissão, dessa comissão ir no prefeito para pedir, né, para escutar o que a gente tem a falar sobre atividade física, do quão é importante. E aí foi nisso que foi feita a comissão. Então, assim, é muito, né, respondendo a sua pergunta, é um desafio. É um desafio porque você está à frente de vários profissionais de educação física, numa cidade com vários profissionais de educação física que desacreditam por alguma maneira, completamente resistentes, ou se já entendem realmente o trabalho do CREF, sempre tem alguma coisinha, né, para poder falar contra. Então você tem que, inteligentemente, né, mostrar que não é. O que o CREF, o que o conselho fazer conhecer, né? Exatamente, porque você só pode falar do que você conhece. Exato. Então, quando você não conhece, você não tem como falar. E aí só replica outras mensagens. Exatamente. Então, assim, é um divisor de águas estar presidente da comissão. É uma responsabilidade, e é uma responsabilidade genuína e gratuita, porque tem pessoas que acham que a gente recebe para isso e não existe oneração nenhuma. É a responsabilidade de ajudar a construir e fortalecer a profissão. Exatamente. Então, assim, eu tenho um legado, eu sempre falo com as pessoas que, né, um dia eu saindo, né, dessa situação de presidente, eu acho que teve um trabalho muito bom, tanto eu quanto todos da comissão, óbvio, né, porque somos um grupo grande, somos uma equipe grande, a gente se ajuda e a gente acredita na educação física. E o que eu quero para a minha profissão, eu quero para o meu colega de profissão. E quando você tem a possibilidade de deixar um legado, isso é muito legal. É isso. Então, assim, manter aí o estabelecimento, a nossa profissão dentro da cidade cada vez mais forte, cada vez mais aberta, livre, íntegra. Eu acho que é isso. Gente, mágico. Queria agradecer demais a vocês. Né? A gente agradece. É um privilégio, né? Porque a gente vê, as redes sociais, elas mostram um retrato, né? Poder ver como é que foi a construção, da onde veio, como veio. As pessoas não imaginam, né? Que a educação física já não era reconhecida, que passou a ser uma profissão, né? Então, obrigado, né? E aí eu costumo agradecer não só a presença de vocês aqui, mas obrigado o benefício que vocês ofertam à sociedade. E é nisso que, como a Amanda acabou de falar, que a gente fortalece a profissão. Então, eu queria passar a palavra a vocês para se despedir do pessoal de casa. Bom, Por favor. Eu queria agradecer essa oportunidade mais uma vez, dizer aos que estão aqui nos assistindo, que ainda não são formados em educação física, a trajetória é longa, foi árdua, ainda temos muito o que mostrar à sociedade, muito a desenvolver na profissão. Eu sempre estive envolvido com a profissão. Eu, quando fiz mestrado, meu pai me disse o seguinte: parabéns, meu filho, você é mestre numa profissão que não existe. Eu terminei em 96, isso é uma frase que eu não esqueço, né? E eu guardei isso porque eu já me envolvia com as discussões que o Hernando levava nos cursos e na criação e depois da profissão, no desenvolvimento da profissão na cidade, né? Acho que, como ela mora em Teresópolis e vive em Teresópolis, eu em Petrópolis, eu tive grandes parceiros da educação física. Hoje eu continuo atuando pela profissão, trazendo à profissão outras perspectivas, que são essas de levar a educação física para a rua, de acesso às pessoas com mobilidade, com toda essa questão. E embora eu tenha sido um acadêmico durante boa parte da profissão, eu acho que o profissional de educação física é um profissional que tem muita facilidade para arregaçar a manga e mudar a realidade das coisas, né? Nós temos que dar valor ao CREF, valor ao Conselho Regional, porque se não existisse o CREF, deveria existir o CREF. Nós não temos outro mecanismo. Você viveu a outra fase. Né? Exatamente. Então, da escola ao hospital, do centro de autotreinamento, nós temos que
organizar a nossa profissão, viabilizar a nossa profissão, para que a sociedade tenha benefícios em função dessa qualidade que nós queremos dar. É um propósito pessoal de vida, fazer a educação física ser reconhecida, né? E hoje eu não sou presidente de comissão, mas estou sempre envolvido, como disse. Então, eu deixo aos meus queridos ex-alunos de universidade, acho que eu tive a oportunidade de dar aula, e que é emocionante quando você vê o cara, olha, eu vim aqui para a faculdade de educação física porque você foi meu professor, aí você fala assim, bacana, eu fui efetivo na vida dessa pessoa. Então, quando você vê, essas pessoas devem tomar as rédeas da profissão, devem ter uma consciência ampla de tudo que envolve a nossa área, de todos os riscos e as tensões políticas e tudo isso que envolve a nossa educação física, porque é uma profissão brilhante. O Brasil está à frente de muitos países onde tem uma educação física muito organizada. Os portugueses querem imitar esse. Eu fiz doutorado em Portugal, eles querem saber sobre como nós organizamos a profissão. Então eu deixo aqui o recado. Vamos em frente com a educação física, vamos organizar a nossa profissão, vamos tornar a sociedade mais consciente sobre a nossa função, sobre o nosso papel dentro dela. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Eu quero agradecer a cada um de vocês, porque é muito importante a gente saber que vocês querem saber o que existe de pessoal dentro do profissional de educação física que está sentado aqui. E assim, eu fico lisonjeada de estar aqui com milhares de profissionais que existem. E, assim, agradecer ao CREF, agradecer a oportunidade. Foi um prazer, foi uma nostalgia e foi incrível. Muito obrigada. Obrigado e mais uma vez parabéns pelo Obrigada. trabalho que vocês executam na sociedade. Obrigada. E com vocês, a gente se vê semana que vem. Até lá.